precisamos estar claros de algo. Qual é a maneira, irmãos? A maneira que o Senhor nos criou e qual o objetivo da criação do homem? Qual é a maneira, irmãos? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 em diante, nos diz como o Senhor criou o homem. Senhor Jesus, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então até aqui nós vemos como o Senhor nos criou, a sua imagem e semelhança, e também nos deu uma ordem, para que nós pudéssemos multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar. Aqui, irmãos, o desejo de Deus é expresso. Era o governo de vida por meio do homem. Estava sendo colocado no homem. Mas, um detalhe que é importante, né? No capítulo 2, versículo 7, nos mostra de maneira bem clara como o homem foi criado. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Primeiro ponto aqui, irmãos. O homem foi criado do pó da terra, barro. Então, nós somos uma criatura criada do barro. Senhor Jesus, mas outro ponto importante aqui é que Ele soprou, tem algo divino em nós. Ele nos moldou a sua imagem, mas depois que Ele moldou, Ele soprou. O sopro de Deus produziu o quê? O espírito humano, a alma humana. E qual é o objetivo, irmãos? Do sopro de Deus, de ter produzido o espírito humano. O que o Senhor falou para aquela mulher samaritana? Ele falou: onde nós devemos adorar? Onde devemos adorar? João 4, né? João 4. Onde devemos adorar? Aí o Senhor, ela fala, é lá em Jerusalém, é no templo, é no monte. Aí o Senhor fala para ela: olha, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então Ele nos criou para quê? Para conter a pessoa dEle. É no espírito, irmãos. Hoje o santo dos santos é o espírito. Ó Senhor Jesus, que maneira maravilhosa que o Senhor nos criou, não é? Que maneira maravilhosa. Mas, irmãos, olhando para esse quadro aqui, nós podemos nos perguntar, se o Senhor me deu essa comissão de governar a terra, que não, irmãos, governar a terra não é fácil não, imagina, esse mundão aí de Deus, se Ele nos criou para governar, a Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 2, versículo 7, que Ele nos criou menores do que os anjos, não é? Menores do que os anjos, mas nos glorificou, nos deu o mundo para cuidar, mas nos fez menores que os anjos. Então, na lógica humana, o que deveria ser feito? O Senhor deveria ter nos feito um pouco maior do que os anjos, não é isso? Se a gente for pensar da maneira natural. Mas, irmãos, o objetivo de Deus não é que o homem governasse a terra por sua própria capacidade. O Senhor fez ele com um espírito para conter o espírito dele, o espírito do Todo-Poderoso. Para quê, irmãos? Para governar esse mundo através do homem, que é um vaso. Paulo fala em 2 Coríntios: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, o Senhor quer governar através de nós,
mas com o poder do homem? Não, não, é com o poder de Deus, a excelência desse poder. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos ser muito alegres. Nós contemos o próprio Deus dentro de nós, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas através de sua palavra, que é Jesus Cristo.